Então, módulo 3, geometria. Tá? Vamos ver a parte que engloba todo o fuzileiro naval na parte de geometria. Então, a nossa primeira aula, vamos ver ângulos. Tá? Então, o que seria o ângulo? O ângulo ele é formado por duas semirretas que compartilham a mesma origem. Tá? Então, são duas semirretas que partem de uma mesma origem. Então, nós temos essas duas semirretas aqui. Aqui eu tenho a minha origem, ó. Eu tenho esse ponto aqui, posso chamar ele de B. Eu tenho esse outro ponto aqui, chamo ele de A, né? E esse espaço entre essas duas semirretas é o ângulo, tá? Esse ângulo eu tenho a semirreta, uma outra semirreta e a origem ao qual eles compartilham, as duas semirretas. Onde que eu tenho que AOB é o ângulo, que ele é representado aqui, AOB. Né? Muitas das vezes também pode chamar de alfa, beta, teta, o que for. Mas o que interessa saber é que o ângulo ele está compreendido entre duas semirretas, das quais compartilham a mesma origem. Então, desse nosso ângulo AOB, nós temos as semirretas quais? OB é a semirreta e OA. Então, essas duas semirretas me formam esse ângulo AOB aqui. Tá legal? Agora nós veremos os tipos de ângulos. Nós vimos o que é um ângulo, agora os tipos de ângulo. Nós temos o ângulo agudo, o ângulo reto, ângulo obtuso, né? Que a gente sabe que a nossa marcação aqui no eixo cartesiano, só para ter uma referência, né? Nós temos aqui o nosso eixo cartesiano. Né? Que aqui eu tenho o 0 grau, eu tenho aqui o 90 graus, né? O 180 graus, 270 e o próprio 360 graus, correto? Então, nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo está aqui, ó. Para esse ângulo eu tenho que ter a mesma origem, correto? Eu tenho esse ângulo aqui, vamos botar aqui de novo, ó, AB, onde esse ângulo aqui é o ângulo AOB. Esse ângulo AOB, ele é maior ou menor que 90 graus. Observe aqui, né? Ele está nesse jeito aqui, o ângulo AOB, correto? Ó. Ele é maior ou menor que 90 graus? Ele é menor que 90 graus. Então, quando o ângulo for menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo, tá? Então, quando o ângulo é menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, tá? O ângulo AOB, ele é menor que 90 graus. Um ângulo reto. O ângulo reto, né? Ele já está aqui, ó. É o ângulo que é igual a 90 graus, ó. Uma semirreta perpendicular à outra. Esse aqui me dá um ângulo reto, onde que eu tenho na minha origem, eu tenho o A, eu tenho aqui o B, correto? O A e o B, onde que AOB é igual a 90 graus. Quando o AOB for igual a 90 graus, é um ângulo reto. E quanto ao ângulo obtuso, o ângulo obtuso, lembrando lá do eixo que eu fiz na tela anterior, quanto ao ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, correto? Se eu pegar aqui, ó, e fazer um traço aqui, aqui 90 graus, né? Você vê que a origem está aqui, a origem, um ponto A aqui da semirreta, o ponto B da outra semirreta,
Então esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus, ó. Não passou de 90 graus aqui, ó, ele é maior que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, ele é obtuso. Então o ângulo AOB, ele é maior que 90 graus. Logo, ele é um ângulo obtuso. Então nós vimos que o ângulo raso, ou o ângulo agudo, nós vimos aqui que o agudo ele é menor que 90 graus. Nós vimos que o reto ele é igual a 90 graus. E nós vimos que o ângulo obtuso ele é maior que 90 graus, tá? Tem que guardar isso aí direitinho para poder pôr em prática nos exercícios. E o ângulo raso? O ângulo raso, ó, o que eu tenho aqui? É como se eu pegasse o eixo cartesiano e unisse, né, ia botar o y em cima do x. Consequentemente, a gente estaria vindo aqui, ó, sair do 0, passaria no 90 e vinha até 180. Então o ângulo raso é quando ele é igual a 180, tá? Ângulo raso, então eu tenho aqui, ó, o ângulo raso igual a 180 graus, tá? Então, completando aqui, ó, raso, 180 graus. Tá legal? Então, não esqueçam disso. Então, ângulo côncavo. O que seria o ângulo côncavo? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a origem. Eu tenho aqui o ponto A. Tenho aqui meu ponto B, correto? Aqui eu tenho nosso ângulo normal, que ele é o quê? O ângulo AOB. É a parte interna aqui das semirretas. Meu ângulo côncavo é quando eu tenho o ângulo formado pela parte externa, que é formada por planos, né? A parte externa. Então aqui é meu ângulo côncavo. Vou colocar aqui, ó, o A', o ponto B'. Então, quando eu tenho o ângulo na parte externa dele, é o ângulo côncavo, é o ângulo A', B'. Ângulos consecutivos. Então, vamos ver. Eu tenho aqui a minha origem. Eu tenho uma semirreta aqui desse ponto A, nessa semirreta. Eu tenho esse ponto B, eu tenho esse ponto C. Então eu venho aqui, eu tenho um ângulo formado aqui, ó, em verde. Esse ângulo aqui é o ângulo AOB, correto? Agora eu venho daqui do ponto A, parto de novo e venho aqui, formo um outro ângulo. Qual é o ângulo todo aqui, ó? Eu tenho esse ângulo todo aqui, é o ângulo, né, o que está no azul, é o ângulo AOC. O que vocês perceberam nisso aí? Que a reta, a semirreta OA, ela é comum aos dois ângulos, tá? Eu tenho, ela é o primeiro ângulo AOB, o segundo ângulo AOC. Então observem que nesse detalhe aqui eles são comuns. Então, para ser um ângulo consecutivo, eu tenho que ter uma semirreta, um lado do ângulo comum aos dois ângulos, tá? Aos dois ângulos. Se fosse assim, ó, se fosse desse jeito aqui, ó, que teria o ângulo aqui, teria o ângulo AOB e o ângulo BOC. Eles não são consecutivos. Não são consecutivos.
tá? Não são consecutivos porque eles não estão pegando um lado comum dos ângulos aqui. Tá legal? O lado comum a eles. Eles não são consecutivos. Observe isso aqui, ó, esse desenho. Eu tenho esse ângulo aqui. Eu tenho esse ângulo aqui. Pergunto para vocês, esses ângulos aqui são consecutivos? Sim, são consecutivos. Por quê? Eu tenho aqui o meu ponto A, tenho aqui meu ponto B, tenho aqui meu ponto C. A reta B, aonde tem um ponto B, essa reta aqui, ó, é comum aos dois ângulos. Então, essa aqui é comum aos dois ângulos. Logo, esse ângulo aqui, vou chamar aqui, ó, esse ângulo alfa e o ângulo beta, eles são consecutivos. Alfa e beta são consecutivos. Então, para que seja ângulos consecutivos, tem que ter uma mesma semirreta comum à formação dos dois ângulos, correto? Ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, nada mais, nada menos, o que nós temos aqui, ó? A, né? Eu tenho aqui o B, tenho aqui o C. Se eu pegar essa reta comum aqui, ó, se eu falar aqui, ó, que da semirreta OA, que saem meus ângulos, ó, eu tenho esse primeiro aqui. Quem é esse primeiro? AOB. E se eu pegar o segundo? AOC. Logo, a semirreta OA é comum aos dois ângulos. Eu tenho que isso aqui são ângulos o quê? Logo, são ângulos consecutivos. Se eles são consecutivos, também são adjacentes. Então, o que são ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos. Tá bom? Opostos pelos vértices. Opostos pelo vértice, eu tenho aqui meu vértice. Eu tenho essa semirreta. Tenho essa semirreta aqui. Então, aqui eu tenho meu ponto A. Eu tenho aqui meu ponto B. Tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo AOB. No prolongamento dela aqui, ó, da origem, continuando na mesma semirreta, vamos supor que eu tenho um ponto aqui, B', e tem na mesma semirreta um ponto aqui, A'. Formei esse outro ângulo aqui, o ângulo A'O, B'. Então, esses são ângulos opostos pelo vértice, o mesmo vértice, que eles são formados pelo prolongamento das mesmas semirretas do primeiro ângulo, tá legal? Então, ângulos opostos pelo vértice. Logo, quando bater o olho na figura, já vai saber que eles são opostos pelo vértice. E agora nós vamos falar na bissetriz de um ângulo. O que seria a bissetriz do ângulo? A bissetriz é uma semirreta que ela parte da origem do ângulo e ela divide esse ângulo ao meio. Então tem que guardar isso. A bissetriz divide o ângulo ao meio, tá? Então eu tenho a minha origem, eu tenho aqui o A, tenho aqui o B, eu tenho esse ângulo aqui, AOB, certo? AOB. Então a origem, se eu tivesse desenhado certinho, isso aqui é a minha bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio, certo? Ela divide o ângulo ao meio. Então, nesse caso aqui, nós temos, ela dividiu ao meio, ó, representa um tracinho aqui e aqui. Então, eu tenho, vou chamar aqui um ponto qualquer, um ponto M.
Então eu posso falar para você que o ângulo AOM é igual ao ângulo MOB. Eles são iguais, porque a bissetriz dividiu esse ângulo ao meio. E também que o ângulo AOB é igual ao ângulo AOM mais o ângulo MOB, tá? Somando ali. Então a bissetriz ela divide o ângulo ao meio. Ângulos complementares, né? O que seriam ângulos complementares? Os ângulos complementares são aqueles ângulos quando eu somo os dois ângulos. Vamos supor que eu tenho um ângulo θ e vou somar ele com um ângulo alfa, tá? E o resultado dessa soma me der 90 graus. Então, quando o resultado da soma de dois ângulos for 90 graus, eles são ângulos complementares, tá? Eles são ângulos complementares. O que quer dizer isso, ângulos complementares? Que um completa o outro. Um é complemento do outro. Como assim, professor? Um é complemento do outro, dessa maneira. Se a soma deles, x de θ mais alfa é igual a 90, então se θ é igual a 90 menos alfa. Então, para eu obter θ, o alfa vai completar ele, né? 1, 2, 3. Com isso, quer dizer que um é o complemento do outro, tá? Então, θ é igual a 90 menos quem? Menos alfa. Se eu subtrair de 90 o alfa, eu vou ter somente o θ. Se eu fizer o contrário, alfa é igual a 90 menos θ. Se eu subtrair o θ do 90, eu terei somente quem? O alfa. Então, um é o complemento do outro. Então, ângulos complementares, quando a soma desses dois ângulos forem 90 graus. Suplementares. É a mesma coisa. Eu tenho um ângulo alfa mais o ângulo beta, quando a soma deles for o quê? 180 graus. Não pode esquecer isso. Suplementares 90 graus, ou complementares 90 graus, suplementares 180 graus. É a mesma definição. Aí eu venho para cá, ó. Alfa é igual a 180 menos beta. Um é o suplemento aqui do outro. Ó, beta é igual a 180 menos alfa. Então, um é o suplemento do outro. Ângulos complementares, a soma 90 graus. Ângulos suplementares, a soma 180 graus. Exercício. Calcule o valor de x. Só falou isso e nos forneceu essa figura. Onde? Que a gente analisando aqui essa figura, eu tenho aqui a minha origem. Eu tenho esse ângulo onde o qual o 2x está representando. Eu tenho esse outro ângulo onde quem representa é o 3x. E tenho esse outro ângulo aqui, o qual representa 4x. Todos esses três ângulos, eles estão aonde? Os três ângulos. Eles estão aqui dentro, ó. Concorda comigo, ó? E que ângulo é esse aqui dentro? 90 graus. Então, eu posso dizer para você que 2x mais 3x mais 4x é igual a 90 graus. Então, nós temos 5 com 4, 9x, igual a 90 graus. X, 90 dividido por 9, 10. Então, x vale 10 graus. Tá? Então, só observar a figura. A soma de dois ângulos adjacentes é 120. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo do outro, menos 40. Pô, então eu sei que a soma de dois ângulos, vamos pegar aqui dois ângulos, alfa mais beta é igual a 120. Então, um deles é o triplo do outro, menos 40. Um deles, alfa,
é o triplo de quem? De beta. Menos quanto? Menos 40. Tá? A particularidade está aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu posso substituir, concorda comigo? Eu posso pegar esse alfa e jogar ele aqui, ó. Certo? Então o que a gente vem para cá, ó? Eu tenho que alfa mais beta 120, alfa, né, 3 beta menos 40 mais beta igual a 120. Então 3 beta com mais beta eu tenho 4 beta, que é igual a 120, mais 40, que o menos 40 está aqui, passa para lá, mais 40. 4 beta é igual a 160. Logo eu tenho que beta é igual a 160 dividido por 4. Beta vai ser igual a quanto? 40 graus. Beta vale 40 graus, quanto vai valer o alfa? Alfa é igual a 3 vezes 40 menos 40. Alfa é igual a quanto? 3 vezes 4, 12. 120 menos 40, 80 graus. Então aqui nós achamos os dois ângulos, né? Você soma 80 com mais 40 igual a 120. Dar a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Então, vamos aprender a montar esse tipo de problema. Qual é o ângulo? O ângulo eu não sei. Chama ele de x. Certo? Agora, o complemento desse ângulo. O complemento dele é representado o quê? 90 menos x. Lembra que um é o complemento do outro, é o complemento do ângulo. Se fosse o suplemento, 180 menos x. Tá? Não pode esquecer isso. O complemento do ângulo está aqui, ó, 90 menos x. Se o ângulo é x, o seu complemento é 90 menos x. Tá? Então, como a gente faz aqui, ó? Ele fala dar a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Quem é o ângulo? É x. Que é igual a quem? O dobro de quem? Do seu complemento, 90 menos x. Então, eu tenho que x é igual a 180 menos 2x. Correto? Então, o que ele vai vir? Se menos 2 vai para lá mais, eu tenho 3x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3 vai me dar o quê? 60 graus. Então, o ângulo vale 60 graus. Determinar a medida do ângulo igual ao triplo do seu complemento. Mais uma vez, a medida do ângulo, quem é o ângulo? X. Ele é o triplo de quem? Do seu complemento. Quem é o complemento? 90 menos x. X é igual a 3 vezes 9, 27. 270 menos 3x. Esse menos vem para cá, mais 4x é igual a 270. Logo, nós teremos o quê? Que x é igual a 270 dividido por 4. Quanto daria isso aqui? 270 dividido por 4, olha só. 270 dividido por 4, eu tenho 6 vezes 4, 24. 27, 23, 30. 4 vezes 7, 28. Resto 2, vírgula, acrescento um zero, 5. 20, resto 0. Então, nós temos que x é igual a 67,5. Ou x é igual a 67 graus 30 minutos. Tá legal? Que 0,5, aqui isso aqui é 67 mais 0,5. 0,5 é um meio. Um meio de quem? De uma hora, da hora. O meio da hora, 30 minutos. Não pode esquecer. Então, é 67 graus, 30
minutos. Tá? Eu posso fazer dessa maneira aqui também. Qual é o ângulo que excede seu suplemento em 76 graus? O ângulo é x. O suplemento, 180 menos x. Supera em quanto? Excede em 76, ó, mais 76 graus. Resolvendo isso aqui, eu tenho 180 menos x mais 76. Esse menos x vai para lá, mais x, vou ficar com 2x. É igual a 180 mais 76. 2x igual a 256. Logo, eu tenho que x é 256 dividido por 2, 128 graus. Então, observe que não tem mistério, tá? É só guardar esta relação aqui. Complemento (90 menos x). Porque o ângulo é x, né? Pode ser, se chamar o ângulo de alfa, é 90 menos alfa, é 90 menos o ângulo. E o suplemento ele é 180 menos x. Tá legal? Então, essa parte de ângulo ela é bem tranquila mesmo. Faça os exercícios da apostila aí para poder ficar bem afiado nesse assunto aí, tá bom?